Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Acontece Agora. É um prazer ter sua companhia em mais um giro de notícias. E eu começo essa edição falando sobre o consumo excessivo de vídeos curtos e notificações constantes, como tem impactado a capacidade de concentração. O fenômeno conhecido como cérebro de pipoca descreve uma mente que salta de um estímulo para outro, com dificuldade de manter o foco em uma única tarefa por mais tempo. A expressão surgiu no começo da década de 2010, quando pesquisadores passaram a analisar como o uso excessivo da internet nas redes sociais e das notificações constantes criava padrões duradouros de distração, principalmente entre adolescentes e jovens adultos. O cérebro de pipoca aparece em atitudes do dia a dia: pegar o celular sem necessidade, abandonar um vídeo antes do fim ou sentir ansiedade quando não há estímulos imediatos. Também se manifesta na dificuldade de lidar com o silêncio e com momentos de espera. O cérebro humano sempre foi programado para buscar novidades, recompensas e sinais relevantes ao redor. Hoje, essa característica biológica encontra um ambiente digital que potencializa esse impulso, já que cada notificação, vídeo curto ou atualização funciona como um estímulo rápido, pensado para capturar a atenção. A resposta do organismo é ativar um circuito sensível ligado à dopamina, neurotransmissor associado à motivação e à sensação de recompensa. Mas o problema não é a dopamina em si, mas o fato de o cérebro passar a interpretar a superestimulação como padrão normal. Quando esse comportamento se torna rotina, surge irritação ao se desconectar, dificuldade de suportar o silêncio e a necessidade quase automática de checar as redes. A exposição contínua também pode sobrecarregar o córtex pré-frontal, a área que é responsável pelo controle da atenção. É como se a capacidade de foco se fragmentasse, ficando mais frágil e dispersa. Ainda assim, é possível recuperar boa parte da atenção profunda quando se criam condições favoráveis. Com ajustes simples na rotina, essa capacidade pode ser retomada. Entre as estratégias estão perceber o movimento em que surge o impulso de se conectar, identificar gatilhos emocionais e trocar o tempo de tela por atividades prazerosas, como caminhar, ler, cozinhar, ouvir música calma ou conversar com alguém. O objetivo não é abandonar a tecnologia, mas usá-la de forma mais equilibrada e treinar o cérebro a lidar melhor com o silêncio e com períodos prolongados de concentração. Outras medidas incluem estabelecer limites de tempo para o uso do celular, deixar o aparelho distante durante tarefas que exigem foco e fazer pequenas pausas para respirar profundamente, alongar o corpo ou dar uma breve caminhada quando surgir a vontade de desbloquear a tela. E olha só essa história. Uma mulher foi condenada no Rio Grande do Sul por inventar um filho, para poder receber uma pensão, e essa fraude durou 14 anos. Vamos ver com o Diogo Lachmann. A condenação foi determinada pela Justiça Federal em Passo Fundo. A investigação do Ministério Público Federal indicou que a fraude começou em 2008, quando a mulher solicitou o registro judicial de uma criança apresentada como filho de um indígena, morto em 2003. Com esse documento, um ano depois, em 2009, ela conseguiu a concessão da pensão por morte no INSS, benefício pago até maio de 2023. No processo, perícias comprovaram que a criança nunca existiu e que as impressões digitais usadas nos documentos pertenciam a outro filho da mulher. A sentença também aponta que o valor era depositado em nome do suposto filho e sacado com cartão magnético até a idade limite do benefício. A defesa alegou ausência de fraude e citou documentos da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, mas a juíza entendeu que a acusada conduziu todas as etapas do processo. A pena foi fixada em 1 ano, 9 meses e 10 dias, substituída por serviços comunitários e multa. A Justiça determinou ainda a devolução de mais de R$151 mil que a mulher recebeu indevidamente. A decisão cabe recurso. E bem, mudando de assunto agora, uma decisão do Supremo Tribunal Federal determinou que a União pague 80% do valor dos medicamentos para pessoas com câncer que procuram o SUS. A medida beneficia quem entrou na Justiça para garantir este direito. A homologação do acordo interfederativo feita na semana passada redefine o custeio de medicamentos oncológicos no Sistema Único de Saúde e fixa novas regras sobre qual ramo da Justiça deve julgar ações envolvendo esses tratamentos. O percentual vale para ações ajuizadas até 10 de junho de 2024. E a mudança de competência valerá apenas para ações ajuizadas após 22 de outubro de 2025, data de publicação da portaria que criou o AFIONCO. Nos casos desses medicamentos obtidos por aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde,
As ações devem tramitar na Justiça Federal e o fornecimento caberá à União. Já nas hipóteses de medicamentos adquiridos por negociação nacional ou por aquisição descentralizada, as ações tramitarão na Justiça Estadual, cabendo o fornecimento aos estados ou municípios. Em relação aos medicamentos não incorporados, fica mantido o definido no tema 1234. Ações para aquisição de medicamentos de custo anual superior a 210 salários mínimos devem transitar na Justiça Federal. Medicamentos de custo anual inferior ficam na Justiça Estadual. A discussão foi retomada após o Ministério da Saúde editar a portaria, que instituiu o componente da assistência farmacêutica em oncologia. A norma reorganizou o financiamento, a aquisição e a dispensação desses medicamentos no SUS. O relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, propôs a inclusão de uma nova tese para disciplinar a competência jurisdicional nas demandas envolvendo medicamentos oncológicos incorporados ao Sistema Único de Saúde, para preservar a segurança jurídica e evitar a redistribuição de processos já em andamento. O Supremo modulou os efeitos da decisão. Ficou definido que, nos casos de aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, a competência será da Justiça Federal. Já nos casos de aquisição descentralizada, a competência será da Justiça Estadual. E os gastos de brasileiros no exterior cresceram e chegaram a maior nível para janeiro desde 2015. Turistas brasileiros desembolsaram mais de 11 bilhões de reais. Os brasileiros que viajaram para o exterior gastaram mais de 2 bilhões de dólares em janeiro deste ano, o equivalente a 11 bilhões e 200 milhões de reais. O valor representa o maior nível das despesas fora do país para o mês em 11 anos, quando foram gastos 11 bilhões e meio de reais. Os dados constam das estatísticas do setor externo, divulgadas pelo Banco Central. E essa edição fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um ótimo domingo. Até mais!